técnico Maradona liberou a lista dos 30 convocados para a Copa do Mundo. Não sei se vale a pena que eu diga aqui quais são os jogadores. Nós estamos aqui ansiosos para saber quem são os jogadores. Não vejo a hora. Eu vou dizer então. Goleiros, arqueiros. Arqueiro é goleiro. Isso vai traduzindo. Gol é arco. Né? Traduz os nomes também, que são muito esquisitos. Romero, Andújar e Pozo. Os 3 goleiros. Sim. Os defensores, ou seja, os zagueiros. Otamendi, De Michelis, Samuel, Heinze, Burdizo, Coloccini, Garcés, Insaurralde, Rodrigues. Ainda bem que o Orlando botou aqui essa artezinha aqui que está mostrando tudo, a escalação toda, porque ninguém entendeu nada. Volantes, Gutiérrez, Mascherano, Verón, Di Maria, Bolacci, Dátolo, Rodrigues, Pastore, Sosa, Blanco e Mercier. E atacantes, Messi, Higuaín, Tevez, Milito, Agüero e Lavés. Messi eu entendi. E Martim Palermo, ficou aqui de fora. A grande surpresa é que ficaram de fora, além de Riquelme, que já tinha sido um desafeto de Maradona, eles tinham tido umas brigas. Os eternos da seleção, que eram Zanetti, Gago e Cambiasso, que eram jogadores que já se davam por praticamente dentro do esquema de Maradona. E Batistuta? Batistuta não está um pouquinho já... Está aposentado. Pediu para ver se podia jogar com a bengala, mas não deixaram. O jornal Clarim fez uma pesquisa para saber o que os internautas achavam dessa convocação. 60% dos participantes da pesquisa, não sei que foram dos argentinos, Só pode ser argentino. foram contrários a essa convocação. Igual aqui, né? Não, mas igual a tudo, né? Igual a tudo. Os argentinos sempre são contrários a qualquer coisa, né? Ganhou a Copa, a gente é contra. É contra, foi fraude, algum problema. Não, mas curiosamente, no mesmo momento que eu percebi essa pesquisa do Clarim, eu fui a pesquisar qual tinha sido a reação dos brasileiros em relação à seleção de Dunga, e eu vi uma pesquisa da Datafolha que disse que 57% aprovavam A seleção do... Ao contrário lá, né? Ou seja, da mesma forma como os argentinos são sempre contra, os brasileiros são sempre otimistas. Nós somos a favor, e sempre nós somos a favor. Mas Eu acho, inclusive, que todo mundo que votou na pesquisa do Datafolha Votaram votou também. também na do Clarim. Foram lá no Clarim. Exatamente. Só 3% não foram. Eu notei aqui que a maioria também, como da seleção do Dunga, de jogadores que jogam no exterior, né? Corretamente. As únicas surpresas que houveram, que eram jogadores que justamente são jogadores de times argentinos, que são Mercier, de argentinos, Sosa, de Estudiantes, Verón joga na Estudiantes, mas já é um jogador muito experiente, e Insaurralde, Que beleza, tem hein? um sobrenome vasco, né? De News Old Boys de É o Rosário. sobrenome Basco, Vasco. não é Vasco. Não, no País Vasco ele permite que você escreva com B ou com V, Tá dá na vendo? mesma. Muito bem. Enfim. E como que você avalia esse potencial deste... Eu não diria que... Selecionado. Ao longo das últimas Copas do Mundo, a Argentina sempre teve os melhores jogadores que foram jogar, né? E com resultados diferentes, dispares, né? Eu acho que aqui o grande problema que eu vejo é justamente o técnico, que é Maradona, que é o técnico que não tem experiência. Declaração polêmica essa, hein? Alguém questionando a eficiência do deus do futebol argentino. Maradona teve, da mesma forma que Dunga, era um técnico que foi chamado sem ter praticamente nenhuma experiência como técnico. Acho que o Dunga não tinha tido nenhuma experiência. Né? Nenhuma. Maradona tinha tido uma experiência, mas também era para esquecer a experiência que teve em 2 times argentinos, né? Que foram Racing e Mandiyú de Corrientes. Mas tinham sido realmente horríveis. E o que se viu até agora da seleção de Maradona não foi grande coisa. Ele é uma pessoa bastante arrogante, realmente, uma pessoa que Instável, mercurial, como se chama. Isso, bipolar. E que não demonstrou ter muita experiência tática, embora ele teve muito talento como jogador de futebol, como técnico realmente os argentinos vão começar a Copa com muita esperança, mas com pouca confiança, porque não esperam grande coisa de Maradona, na verdade é essa. Agora, tem um detalhe interessante.
20 anos depois, Maradona e Dunga vão para uma Copa do Mundo com novas expectativas. Em 1990, eles foram para a Copa do Mundo como jogadores e a Argentina acabou eliminando o Brasil numa jogada sensacional do Maradona, concluída pelo Canija, e que teve a participação efetiva do Dunga. Tanto que a eliminação do Brasil naquela época ficou conhecido como a Era Dunga, que simbolizava o futebol mais brucutu, digamos assim. E a Argentina teve uma participação efetiva naquela Copa. 20 anos depois, eles voltam comandando os selecionados de Brasil e Argentina. Agora, você poderia dizer que, assim como era Dunga como jogador, correspondia a um futebol mais brucutu, você poderia dizer que a seleção de Dunga como técnico também tem esse estilo? O mesmíssimo perfil, tanto que Dunga convocou 30 jogadores, assim como Maradona, só que há uma diferença. O Maradona convocou os 30 e os 30 vão treinar. O Dunga convocou 23 e esses vão treinar. E é uma lista de stand-by de 7 suplentes, que ele pode acionar a qualquer momento, por contusão ou por alguma questão técnica ou até disciplinar. E o que você achou da convocação do Dunga? Podia ser melhor. Podia ser bem melhor. Porque se a gente levar em consideração a quantidade de cabeças de área que ele convocou, responde a pergunta do Gustavo. Que simboliza o quê? O futebol de mais marcação no meio de campo, de não deixar o adversário jogar. Então, dos 8 jogadores do setor de meio campo, que é o setor mais criativo no jogo de futebol, ele convocou Felipe Melo, cabeça de área. Josué, a mesma coisa. Gilberto Silva, idem. Ramires, também. Kleberson, também. Elano, é um jogador de criação, mas com características um pouco mais defensivas. Júlio Batista e Kaká são os 2 jogadores nesse grupo aqui que tem alguma ofensividade. O Kaká é reconhecidamente um grande jogador, talvez o grande nome da seleção. Mas se o Kaká se machucar e ele está com problema de contusão, não rendeu até agora no Real Madrid. E essa se ele sair, meu amigo, olha, vai ficar difícil. Quem é o reserva dele? Pois é, aí que tá. Quem que vai se colocar no lugar dele? Porque o Ronaldinho Gaúcho e o Paulo Henrique Ganso tá na lista lá dos 7, mas não vai estar treinando. Então, provavelmente, se ele se machucar e não tiver condições de jogar a Copa, isso sempre acontece com o Brasil. Sempre alguém se machuca e não vai. Impressionante. Em 94, eu me lembro que foi o zagueiro Ricardo Gomes. Mas já teve Romário, que se machucou e também não foi. Enfim, sempre tem alguém que se machuca e acaba não indo. Aí ele tem a opção aí do Ronaldinho Gaúcho e do Paulo Henrique Ganso dessa lista aí dos 7. Se bem que essa lista dos 7 foi entregue à FIFA. Mas ele não é obrigado a chamar um desses 7. Ele pode chamar outros jogadores também. Agora, o fato é que Dunga, como técnico, teve muito sucesso, né? Desde que ele assumiu. Até agora, sim. Ganhou a Copa das Confederações. Copa América. Ganhou a Copa América. Foi o primeiro colocado nas eliminatórias. Até agora, o futebol é eficiente. Pouco criativo, mas eficiente. Eu não entendo nada de futebol, mas ele me pareceu muito sensato na coletiva, quando ele falou, por exemplo, desse clamor da convocação do Neymar, né, essa coisa toda. Ele me pareceu muito sensato com a argumentação dele no que diz respeito a Copa do Mundo é um negócio diferente, é rápido, né? E você não vai levar ninguém para testar, para ter experiência, né? Para 2014. Tem que levar quem tem condição, maturidade também, né? Para estar naquele tipo de competição ali e dar conta do recado. E aí ele falando, essa moçada que apareceu aí agora, apareceu agora, de fevereiro para cá, né? Estourou agora, segundo ele, né? E isso não é tempo suficiente para você balizar um jogador a ponto de ir para a Copa do Mundo, isso na visão dele. Me pareceu sensato. Mas sensato mas historicamente há um fato que a gente tem que lembrar que é um contra-argumento a essa posição do Dunga. Em 1958, o Brasil ganhou seu primeiro título mundial e quem arrebentou com o jogo da final foi Pelé, que tinha 17 anos. Tinha acabado de estourar, ainda era um garoto, e foi levado, a princípio, reserva, acabou entrando no time e se tornou um grande jogador daquela Copa, fazendo gol na final, enfim. E depois virou, que todo mundo sabe, o maior jogador do mundo de todos os tempos. Em 1994, Ronaldinho Fenômeno tinha 17 anos, não teve muitas chances durante a Copa, mas participou do grupo. Depois ganhou cancha internacional e virou Ronaldinho Fenômeno, também foi campeão, posteriormente, enfim.
Então eu acho que ele podia levar o Neymar e o Ganso, sim. Podia, né? Porque você pode tirar aí um Júlio Batista, um Josué, pelo amor de Deus. Você vai levar Josué, Júlio Batista, Felipe Melo, Kleberson. Kleberson é reserva no Flamengo.